E aí, general, faça um excepcional dia. William Bellini por aqui. Nós vamos agora transbordar sobre a chave 33, liberdade, dentro do SPR 40 chaves. Então, o que é liberdade? Liberdade é você ter paz no meio do caos, tá? Na tempestade, e você tem paz. Você está centrado, só olhando, pensando em como solucionar aquilo ali, confiando que você e eu, nós temos um Deus que supre tudo que nós precisamos ali. Isso é não ter que fazer alguma coisa, ou seja, eu estou desobrigado de fazer alguma coisa. Quando alguém me obriga a fazer alguma coisa, eu não estou no processo de liberdade. Não significa que eu tenha a possibilidade de fazer tudo, tá ok? Não é bem assim não. Significa que eu não sou obrigado a fazer nada, tudo o que estão me mandando fazer. É uma obrigação? Se for uma obrigação, significa que tiraram a nossa liberdade, beleza? A liberdade, ela precisa ser construída modelando pessoas que já são livres em cada uma das 12 áreas da nossa vida. Eu preciso olhar para essas pessoas. Área financeira. Quem tem liberdade na área financeira? Consegue? Tem a liberdade? Na área espiritual, na área física, se a pessoa tem liberdade, o que significa isso? Uma pessoa próspera. Eu preciso olhar para essas pessoas e começar a fazer perguntas. Como é que elas chegaram lá e acompanhar, participar, ler o que essas pessoas fazem? Eu preciso, de fato, modelá-las. E a liberdade, ela tem estágios e camadas. Guarda isso, liberdade, ela tem estágios e camadas. Não significa que você sai do ponto A e já chega lá na frente. É de glória em glória, de degrau em degrau, de vitória em vitória, de perrengue em perrengue. Ou seja, é por aí que vai. Quando você atinge uma liberdade financeira e possui fôlego entre o que você ganha no final do mês, a receita e a despesa, opa, você subiu um degrauzinho, você não está empatando o jogo, não está nem negativo. Olha que interessante. Recebo um determinado valor, gasto muito acima, estou no vermelho. Vou subir um degrau, empatei. Receita e despesa, bateu. Já subi mais um degrauzinho, olha que maravilha. Agora vamos para um próximo degrau. As minhas receitas têm que subir um pouquinho. Tudo bem? Construir nova receita, começar a fazer isso aí, ter uma segunda, terceira renda e por aí vai. Ou seja, mas você já começa a subir de degrau em degrau. A gente não comemora essas pequenas coisas, a gente não se alegra. Ou seja, a gente precisa dos micro resultados. Então, por exemplo, quando eu tenho dinheiro para investir, eu já estou no outro degrau, já começo a fazer ir para lá. E aí vai a dica, né? Henrique Câmara, que nós temos ali no ecossistema do Pablo, ele tem um treinamento especificamente sobre isso. Vai ser em abril e eu estarei lá participando disso daí, porque é uma área que mexeu muito comigo. Nós temos que aprender a ser investidores. Aí você sobe mais um degrau ainda. Agora eu não tenho só uma renda. Eu tenho mais 2, 3 rendas. Putz, subiu mais um degrau. E a liberdade plena mesmo, aquela liberdade plena, quando a gente está pensando na questão financeira, é quando as minhas mãos, os meus pés e a minha boca, elas não trabalham mais para a minha sobrevivência e nem para a abundância daqueles que estão comigo. Eu coloquei um putz aqui do tamanho do mundo. Isso aqui foi muito marcante para mim. Primeiro que a gente tem que começar a comemorar. E entender que é de degrau em degrau, de glória em glória. Só que eu tenho que entender o que significa essa liberdade plena naquela área específica. Eu não sei o que é isso, mas quando eu sei o que é isso e eu olho para as pessoas que têm isso, você está percebendo que agora eu vou para o processo de modelagem e eu começo a me perguntar o que essa pessoa fez, qual o preço que ela pagou, qual o caminho que ela trilhou para chegar lá. Leia os livros dela, assista os vídeos dela, os podcasts que ela fala, que ela está tratando especificamente sobre esse assunto, como são 12 áreas, muito provavelmente eu não dê conta de numa pancada só e nas 12 áreas. Mas escolha uma em específico e vá em cima dessa área. A única coisa, tem um livro inclusive chamado A Única Coisa, vai com tudo para cima disso, dê um gás, chegou, tá legal do jeito que você está hoje comparado com o que você era ontem, já passa para uma outra área, mas você tem que entender, e eu tenho que entender, nós temos que entender, que é de glória em glória. Beleza? Existem alguns termos que nos bloqueiam de forma automática. As pessoas nos taxam assim, vão nos tagueando e muitas vezes nós vamos nos tagueando assim. Eu sou assim, por exemplo, você é, Bellini, materialista. Ué, claro que eu sou. Quem que não é materialista, mano? Eu preciso desse notebook aqui. Aliás, é um excelente notebook para poder trabalhar na universidade e fazer as coisas aqui do SPR e do jogo da vida. Eu preciso de um bom telefone, que é o que está gravando o vídeo aqui, para dar conta de fazer tudo que tem que ser feito aqui. Eu preciso de um bom escritório, uma mesa, um bom monitor aqui do meu lado, ou seja, uma boa estrutura. Então você é materialista? Óbvio que nós somos. Mas eu não posso ser mais materialista do que espiritualista. O que significa isso? O espiritual dentro das 3 esferas é o mais importante. Eu tenho que olhar para essas coisas aqui e pensar o seguinte, essas coisas servem, são úteis para o andamento do meu propósito. Aí está tudo feito. O material,
ele é um nível, o almático é outro nível e o espiritual também é outro nível. Eu tenho que entender que essas três coisas existem. E quando nós pensamos no material, pensamos inclusive no corpo, material, corpo. Se for muito bom de alma e não tiver nada de espírito, que proveito terei? Aí que tá a sacada, né? Aí que tá a sacada. Final de semana eu estava no Mira, ali com a Elis Freitas, e foi muito legal. Tive um momento lá de conversa pessoalmente com ela, e ela disse o seguinte: você precisa alinhar as três esferas da sua vida. Uma conversa curta, papo reto e direto. Eu falei, você tem razão. Tem muita razão mesmo. E eu tenho que alinhar as três esferas. E você também, muito provavelmente, precisa alinhar essas três esferas, tá ok? Tem gente que ora 10 horas por dia, mas essas pessoas não saem do lugar, elas não prosperam. Prosperidade é você avançar, é você crescer em todas as áreas da sua vida, tá ok? A gente fala de prosperidade, tem uma galerinha que só pensa em dinheiro. Para com isso. A prosperidade é você começa a ler, você começa a progredir, melhora o seu vocabulário, você começa a transbordar isso na vida das pessoas. Isso é prosperidade. Você está abençoando a vida de outras pessoas. A oração, orar, a ação está na palavra orar. O que significa? Você tem que orar, mas você tem que agir. Eu preciso entrar em ação. É no caminho que as coisas vão se desenrolando. Você quer ter liberdade? Isso aqui é forte, hein? Então trabalhe direitinho como escravo. Putz, o que significa isso? Significa tão simplesmente o seguinte, ó. Faça o que não gosta para você viver aquilo que a sua alma deseja. Vamos repetir? Eu preciso fazer aquilo que eu não gosto para viver aquilo que a minha alma deseja. Jejum, o corpo não quer saber de jejum de jeito nenhum, mas a minha alma deseja isso ardentemente. Oração, orar e ação, o corpo não quer de jeito nenhum. Não gosta, mas a minha alma deseja isso ardentemente. Tá ok? Não deixe comida, a fala dos outros, dinheiro, essas coisas tomarem a sua vida e tomarem a sua liberdade. Tem que tomar bastante cuidado com isso daí. Uma pessoa que trabalhou de graça para você, ela tem todo o direito, ela tem a liberdade de falar mal de você para sempre. Nunca aceite quem trabalha de graça. Isso aqui é muito forte. Ah, eu faço isso aqui de graça para você. Não existe esse negócio de graça. Você fica refém na mão dessa pessoa. E aí ela tem a liberdade de falar o que quiser a teu respeito. E eu tenho a liberdade de dizer negativo. Aqui está o pagamento pelo seu trabalho. Ou seja, encerrou por ali, a pessoa não pode falar nada. Em todas as áreas, de ponta a ponta, isso tem que me dar retorno. Essa coisa de não pode me ter, eu tenho que sustentar. Essas coisas, elas têm que se autossustentar. Por exemplo, eu vou comprar um carro. Aí você compra aquele carro começa a dar despesa. Aquela coisa te tem. E aí a gente tem que tomar bastante cuidado, porque daí eu perdi a minha liberdade. Então a gente acaba se enfiando em umas dívidas malucas aí que não faz sentido nenhum. E aí aquilo que seria prazeroso no comecinho vira uma desgraceira na vida da gente. Por quê? Perdemos a liberdade. A liberdade precisa marcar território. Caso contrário, você vai passar para o jogo das outras pessoas. As pessoas vão ter a liberdade de fazer o que quiser com a nossa vida. Faça questão de ser desagradável em certos assuntos para que isso não volte mais. Por exemplo, você chega num lugar, as pessoas começam a falar um monte de coisa que está assim, tá afrontando a própria palavra de Deus. Você tem algumas possibilidades. Vaza dali, mas você está ali. Fecha a cara e deixa bem claro por que você veio e diga, não me interessa esse assunto. Mas por que não interessa bem? Muito simples, Salomão já dizia, as más conversas corrompem os bons costumes, e eu não vou fazer parte disso. Pronto. Você não participa daquilo, você não dá risada daquilo. A gente tem que ser bem firme nesse quesito. Não se importe com quem quer tirar a sua liberdade, pois elas não querem ser, na verdade, expostas. O problema não é onde você está, é que isso expõe essas pessoas. Então você tem liberdade, você faz isso, faz aquilo, isso incomoda as pessoas, mas por quê? Porque você está expondo elas. Essa é a grande sacada. Eu tenho que expor as pessoas da minha média, ou seja, tem uma galera que você está caminhando, e inevitavelmente você vai expor essas pessoas. Como? Prosperando. Não significa que você vai abrir a boca e falar mal dessas pessoas, mas automaticamente você vai expô-las. E aí é um recado muito legal que você está dando para elas. Se vocês não mudarem, vai ser difícil da gente caminhar junto. Automaticamente você vai começar a caminhar de maneira mais rápida. Gálatas 5 é um texto muito, muito legal, assim, que foi trabalhado nessa aula. Lá diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para quê? Para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Putz, hein? Olha só, a gente tem que ter liberdade. Finalmente, o que me chamou muito a atenção aqui a frase que o Pablo disse foi o seguinte: Cristo veio para você crescer,
construir, alargar, exponencializar, multiplicar e libertar os outros em liberdade. Esse processo de liberdade que nós temos, ele é um exemplo, ele é um molde para algumas pessoas, não é para todo mundo não. E essas pessoas que se conectarem a isso, nós temos a obrigação de ajudá-las nesse processo de liberdade, nesses desbloqueios emocionais. Isso é muito poderoso, hein? E aí, somos ou não somos pessoas livres? Temos que lutar para conquistarmos a nossa liberdade, nas 12 áreas. Valeu, general!